Você já parou para pensar nisso? O que acontece depois da morte? Essa é uma pergunta que acompanha a humanidade desde os tempos mais antigos. Todos nós já perdemos alguém querido. Já estivemos diante de funerais ou já pensamos sobre o que existe além desta vida. Bom, eu sou o pastor João Wagner e você está no canal PR João Wagner Oficial. Vamos para mais um vídeo da série Minutos com Deus. Meu querido, em um mundo cheio de opiniões, nós vamos ouvir o que o próprio Deus tem a dizer em sua palavra sobre esse assunto. O que acontece depois da vida? A Bíblia responde a essa pergunta de forma clara no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, onde está dito: e como aos homens está ordenado a morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Muitas pessoas acreditam que a morte é o fim de tudo. Muitos acreditam que morreu, acabou tudo. Outras pessoas acreditam em reencarnação ou em uma segunda oportunidade após a morte. Mas o que a Bíblia realmente ensina? Primeiramente, a Bíblia diz que a morte não é o fim da existência. Quando uma pessoa morre, seu corpo volta para o pó da terra, mas a sua alma continua viva. No livro de Eclesiastes 12:7, está escrito assim: e o pó volta à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Isso significa que existe algo além do túmulo. Existe alguma coisa além da morte. Segundo, a Bíblia ensina que aqueles que morrem confiando em Jesus, eles vão imediatamente para a presença do Senhor. O próprio Jesus, ele disse ao ladrão lá na cruz, ao ladrão arrependido, ele diz: hoje estarás comigo no paraíso. Observe essa palavra hoje, não amanhã, não depois de séculos, mas ele disse hoje. A morte para o cristão é a entrada na presença de Cristo. Mas a Bíblia também ensina uma verdade séria. Aqueles que rejeitam a salvação permanecem separados de Deus. Isso é algo muito sério. Você já parou para pensar nisso? Por isso Jesus falou tantas vezes sobre a necessidade do arrependimento e a necessidade da fé. E em terceiro lugar, quero que você entenda que a morte não é o estado final. A Bíblia promete que haverá uma ressurreição. O próprio Jesus, ele declarou em sua palavra. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Um dia os mortos ressuscitarão e todos comparecerão diante de Deus. Isso é uma realidade. Não sou eu que digo, mas é a própria Bíblia, a palavra de Deus, que diz isso. Por isso a pergunta mais importante não é apenas o que acontece depois da morte. A pergunta mais importante é: você está preparado para aquilo que vai acontecer depois dela? Você está preparado para isso? Meu querido, a boa notícia é que Deus nos ama e Ele providenciou um caminho de salvação, salvação eterna. Jesus Cristo, Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E Ele oferece vida eterna a todo aquele que crê nele, na sua palavra. Se você entregar a sua vida a Cristo, poderá enfrentar o futuro com esperança, porque a morte não será o fim da sua história. A morte será apenas o início da eternidade com Cristo, o início da eternidade com Deus, o início da eternidade na presença de Deus.
Que esta verdade fortaleça a sua fé hoje, nesse momento. E lembre-se, a verdade não muda com o tempo. Ela continua sendo o nosso fundamento. E se esta mensagem falou ao seu coração, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e se inscreva no canal para que você possa receber mensagens da Palavra de Deus. E que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, a sua família, no nome de Jesus. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.